Fala galera, beleza? Vamos começar aqui agora, vamos aprender um pouquinho sobre análise técnica clássica, tá? Que são vários tipos de figura, vários tipos de formas da gente ver aqui o gráfico, que são muito importantes. Elas são usadas por pessoas do mundo todo e esse tipo de figura que eu vou ensinar para vocês aqui dá certo há muito tempo, eu uso sempre e sempre deu certo comigo. E eu vou explicar para vocês aqui a mais importante e vou tentar também traçar uma visão de o porquê que eu acho que elas dão tão certo, tá? A primeira delas é essa aqui, que é o suporte, tá? O suporte e as resistências. Ó, você vê que a ação ela sobe, desce, certo? Mas tem esse nível de preço aqui, ó. Tá vendo? Nesse nível de preço aqui ela formou um fundo. Aqui, ó. Aqui ela formou um fundo, certo? Esse fundo aqui está mais ou menos em 7,25. Depois o que aconteceu com a ação? Ela subiu e caiu de novo mais ou menos aqui, ó, bem próximo desse outro fundo, tá vendo? Então aqui você já visualiza bem um suporte. E você vê que depois ela vem aqui querendo cair de novo, ó. Caiu também bem próximo do suporte. Vamos ver aqui, aproximar aqui um pouquinho, ó. Preste atenção aqui nessa segunda região aqui de suporte. E olha quando que ela aconteceu. Essa aqui, ó, foi em agosto de 2018. Depois essa daqui foi em setembro, tá vendo? Praticamente um mês para isso acontecer. Só que isso a gente vai analisar aqui, a gente vê que é corriqueiro. O suporte, eu acho que ele é a principal figura de análise técnica que dá certo, cara. É muito importante o suporte. Como que a gente vê aqui que ele está formando um suporte? Olha aqui, ó, foram 1 dia, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Durante 5 dias, os preços ficaram aqui, ó, caminhando nessa região, respeitando esse fundo aqui anterior, tá vendo? Então isso aqui, ó, é uma oportunidade de compra e tanto, ó. Ficou aqui durante 5 dias aqui, ó, para confirmar aqui esse suporte. Então você poderia ter comprado aqui no terceiro ou no quarto dia, tá vendo? No quinto, sexto já subiu. Quando a gente vê na análise ali, na estratégia das cartas, a gente vai ver que aqui, ó, a gente já realiza o lucro e sai, beleza? Por que que o suporte ele dá tão certo? Ó, vamos tentar analisar aqui uma coisa. O que acontece? Todas as pessoas do mundo elas estão visualizando aqui esse mesmo gráfico, estão com intenção de compra nessa ação e todas elas estudaram sobre o suporte. Então elas viram esse fundo aqui, ó, e elas sabem quando o preço da ação estiver chegando próximo aqui, isso aqui está formando suporte. Então isso daqui acontece que tem muitas pessoas interessadas em comprar ação nesse local aqui, entendeu? E o que acontece? Esse suporte está na região de mais ou menos 7,25, né? As ações elas são negociadas no sistema de leilão, correto? Então isso significa que, vamos supor, nesse dia aqui, ó. Nesse dia aqui tem várias pessoas dando ordem de compra e de venda. E ela está oscilando aqui, ó, 7,30, tá vendo? 7,40, por aí. Vamos supor que você, malandrão, queira vender a tua ação por R$7, tá? Ah, vou vender por R$7 só para baixar o gráfico aqui, só para sacanear com o gráfico, quebrar esse suporte aqui, entendeu? Você não vai conseguir, porque quando você jogar essa ordem aqui de R$7, assim que ela bater na bolsa, ela vai entender que você quer pular a fila de todo mundo, porque você está oferecendo um valor menor do que todas as pessoas que querem vender, entendeu? Então ela entende que você quer muito vender. Então automaticamente ela vai encerrar a sua ação, vai vender para o cara que estiver pagando melhor aqui do outro lado, entende? Que no caso aqui vamos supor 7,35, sei lá, entende? Então não tem como você vender por R$7. Se você quiser vender por R$7, a bolsa vai te vender por 7,35. E a mesma coisa do lado contrário. Vamos supor esse cara aqui, ó, tá pagando 7,35, fala, não, sou malandrão, vou pagar aqui 7,50, porque eu quero ver o preço subir. Você também não vai conseguir, porque quando bater a ordem lá de 7,50, automaticamente a bolsa vai te liquidar aqui por 7,30, entendeu? Que é quem tiver primeiro na fila. Então, tudo isso
conspira para quê? Para que os preços fiquem nessa região aqui, entende? Por quê? Porque é muita pessoa com a intenção de comprar nesse nível de preço. Então ela fica quicando aqui. Então o que vai acontecer daqui a um tempo? As ações vão se renovar, porque as ações não é uma troca, uma pessoa comprando e outra vendendo. Então aqui tem muita pessoa saindo da posição, vendendo sua posição, e tem outras pessoas entrando aqui. Então vai chegar uma hora que vai ter muita gente comprada nesse nível de preço aqui, certo? Então quando isso acontecer, não vai ter outra escapatória, porque não vai ter mais ninguém querendo vender. A maioria das pessoas estão nesse nível de preço e vão esperar o preço subir, certo? E é o que aconteceu mais ou menos aqui, ó. Depois de 2 dias as ações subiram e aqui começou de novo as pessoas que tinham comprado aqui, começou a vender por aqui e o ciclo foi se fazendo. Entendeu? Então isso vai formar esse ciclo de sobe e desce das ações e vai formar aqui o suporte. Análogo ao suporte, a gente tem as resistências. Deixa eu botar aqui em vermelho para você ver, tá vendo? A resistência é um lugar que a ação bate e tem muita gente querendo vender a esse nível de preço, entendeu? Isso faz com que as ações demorem a subir desse nível de preço aqui. E o que acontece? Os suportes e as resistências, eles às vezes são referenciados em tempos bem distantes. Por exemplo, aqui ó, formou um fundinho. Ó, aqui formou um fundinho, certo? Provavelmente esse nível de suporte aqui, as pessoas estavam tentando referenciar esse lado aqui. Olha aqui mais um exemplo aqui de suporte. Ó. Eu tracei aqui no gráfico semanal da Cielo, para vocês verem também que ele formou um suporte aqui importante. E durante um tempo muito grande. Tu vê que aqui foi em 2015. Ele formou esse fundo aqui, depois foi lá, subiu. Formou outro fundo aqui em fevereiro de 2016, subiu, caiu janeiro de 2017, tá vendo? Subiu, formou outro por aqui, ó, outubro de 2017, e aqui ele perdeu esse suporte, porque a Cielo está passando aí por uns problemas, está entrando muita concorrência, tem PagSeguro, tem Pop, tem Credicar, tem um montão, e a Cielo não tinha essas concorrências, então os gringos estão entendendo que ela vai ter menos lucro, etc e tal, e ela está caindo aqui, beleza? Mas olha aqui o suporte, como forma um suporte bem bonito. E aqui agora eu vou analisar a Ambev, gráfico semanal também. Olha aqui um suportezinho aqui, ó, sendo se formado em torno de R$13, tá vendo? Durante muito tempo ficou, abril de 2013, junho de 2013, foi outubro de 2014. Aqui ó, a gente pode ver que ele está de lado, tá? Isso aqui está formando uma congestão no gráfico. Quando o gráfico está assim de lado, tá vendo? Ele quando desce, ele bate nos suportes e quando ele sobe, eles formam as resistências, que é exatamente o oposto do suporte. É um nível de preço em que tem muitas pessoas querendo vender as ações. Olha aqui, ó, como formou uma resistência aqui bem bonita, em torno de R$15 por aí, tá vendo? E essa resistência, ela vem ser rompida em janeiro de 2015. Então ela formou aqui uma certa resistência em fevereiro de 2013, né? E ficou oscilando entre esses suportes e resistência aqui durante 2 anos. E depois em janeiro de 2015 ela conseguiu romper essa resistência. O que acontece? Quando uma ação rompe essa resistência, ela vai lá para cima, geralmente, na maioria das vezes, essa resistência vira um suporte. Tá vendo aqui, ó? Que virou um suporte aqui, ó. Caiu aqui, virou suporte. Ó, caiu aqui, virou suporte. Tá vendo? Ó, subiu lá e caiu aqui de novo. Tá vendo? Que legal. Até mudar aqui para verde, ó. Tá vendo que agora, a partir daqui, ela se tornou um suporte. É um nível comprador. Isso aqui é uma das propriedades do suporte e das resistências, beleza? Muito importante a gente saber disso, é essencial. Todas as pessoas do mundo sabem, então todas elas nas horas de que elas vão decidir se vão comprar uma ação ou vendê-las, elas usam prioritariamente o suporte e as resistências.
nem sempre eles ficam assim tão bonitos, então nem sempre dá para usar, mas sempre que der para a gente usar, a gente vai usar, porque é um tipo de figura gráfica que dá muito certo, muito certo. Já vi vários especialistas comentando sobre o suporte e as resistências, e a gente vai se valer muito deles, porque não tem outro local melhor para se comprar as ações do que nos suportes. Beleza, galera? Então vamos aprender aí agora mais alguns tipos de figuras técnicas e dar continuidade ao curso. Valeu?